Esse é ano de política. Esse é mais um ano em que muitas pessoas estarão colocando esperança de dias melhores em pecadores que se candidatam a alguns cargos políticos. Daqui a 2 anos, teremos o mesmo momento relacionado a outros cargos diferentes. E muitos tanto colocarão a esperança também em outros homens, quanto esses homens estarão se apresentando como a esperança de dias melhores. Isso acontece porque há, sim, um desejo, um anseio natural do ser humano por um mundo melhor. Isso não é ruim e é natural. As pessoas não gostam de viver no caos, porque nós fomos feitos à imagem de Deus e nós fomos, portanto, feitos para viver em harmonia, em ordem, para vivermos as virtudes e, portanto, para desfrutarmos de uma vida social que é agradável. Isso é natural por causa da nossa criação, fomos feitos à imagem de Deus. Todavia, desde a queda do homem, que isso não é alcançado. Por mais que o homem tenha tido muitos governantes, inclusive imperadores, ninguém alcançou para a sociedade aquilo que o homem almeja, aquele bem-estar social pleno. Em nossos dias, um outro elemento que se levanta para anunciar a possibilidade de esperança de dias melhores, a ciência, por causa do racionalismo. Então, o homem disse que viveríamos dias melhores, porque a razão do homem conseguiria alcançar uma sociedade que viveria, digamos, educadamente, e o bem-estar finalmente seria alcançado. Mas quando, no século XIX, o homem anunciou que pela razão se alcançaria finalmente um mundo melhor, 2 grandes guerras surgiram no século XX, mostrando que a razão humana também está debaixo do pecado, e que, portanto, não é capaz de alcançar aquilo que todos almejam, um mundo melhor. Mas quem pode fazer isso? Quem pode dar ao mundo uma nova vida, de fato e de verdade? Esse anseio é antigo, ele não é novo. E é por isso que nós, na continuação de Mateus, vamos para o capítulo 13, onde o Senhor Jesus anuncia o que está acontecendo. Ele anuncia ou explica aquilo que já estava acontecendo, porque ele já estava lá. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor da Glória, o Messias prometido, o Salvador, o Restaurador, estava presente. E mesmo que ainda não houvesse consumado a obra redentora por sua morte e ressurreição, ele estava lá para trazer o reino de Deus e, portanto, para trazer um mundo melhor, fazer um mundo melhor, trazer dias melhores. E nós vamos ver hoje Mateus capítulo 13, já fizemos a leitura, nas 2 leituras alternadas, e vamos então reler apenas alguns versículos. Eu gostaria de reler o finalzinho do capítulo de Mateus capítulo 13, em que diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali
E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Senhor Deus amado, nós te louvamos, nós entregamos a vida, confessamos, nós bendizemos o teu nome por quem és e por todas as tuas obras, e nós clamamos pelo teu agir santificador. Tudo isso nós fizemos, e nesse momento nós pedimos que o Senhor edifique nossas vidas pela tua palavra e pelo teu Espírito, que o Senhor opere poderosamente em nosso viver, de tal modo que a tua palavra, exposta com fidelidade por tua graça, possa encontrar corações quebrantados também por tua graça, pois tudo isso vem de ti mesmo, que pelo Espírito Santo opera em nós, para que teu nome seja glorificado em nós. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ver hoje todo o capítulo. Portanto, não vamos nos apegar a detalhes, porque inclusive já fizemos a exposição de Mateus 13 em outros momentos, nos detalhando mais na parábola do semeador. Mas precisamos ver o capítulo inteiro, porque inclusive ele tem uma ideia inteira. Observe que nós estamos vendo os evangelhos e pegando blocos, ou seja, nós pegamos textos que possuem uma unidade, em que o autor propositadamente colocou junto, porque ele quer ensinar uma coisa só com todos eles. Inclusive, quando nós lemos as outras parábolas, temos várias parábolas aqui: parábola do semeador, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, e aí se encerra. Essas 4 parábolas, ele disse junto, ele as mencionou, segundo Mateus, em um mesmo momento, ele dá essa ideia. Mas ainda há mais parábola: a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Essas parábolas não foram mencionadas naquele momento, provavelmente, mas Mateus colocou junto. Mateus, diferente de Lucas, não está tão apegado à cronologia dos fatos. Lucas nos conta que colocou tudo em ordem, ou seja, o que Lucas vai fazer? Lucas vai pegar tudo que Jesus fez e nos contar na ordem em que ele fez, porque ele está ali como um historiador, claro, inspirado pelo Espírito do Senhor, para nos revelar os fatos na ordem que eles aconteceram. Mateus, como um bom judeu, ele é menos historiador e mais temático. Como todo judeu, ele está mais preocupado com o ensinamento do que com os fatos históricos colocados em uma ordem, preocupado com a historiografia. Mateus registra com fidelidade, isso é importante, não esqueçam, ninguém burlou ou ninguém deturpou a história. Mas Mateus coloca todos os fatos na ordem em que ele vê que há um propósito, há uma mensagem, e ele quer transmitir essa mensagem. Por isso que um só capítulo, todas as parábolas do reino estão ali. E nós vamos ver, portanto, o capítulo inteiro, porque de fato há uma unidade nelas. Não são parábolas que foram contadas aleatoriamente. Todas essas parábolas falam do reino, e Mateus vê uma unidade nelas. Mateus vê um único propósito: mostrar como é o reino de Deus, revelar a nós o reino de Deus, e isso em todas elas. Então,
nós vamos ver as 7 parábolas que o Senhor Jesus contou para nós e revelou por meio delas o reino de Deus. O texto começa dizendo que naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se à beira-mar. Jesus tinha essa prática de acordar e sair para realizar a obra do Senhor, o ministério da pregação da palavra. O foco de Cristo no ministério era a pregação. O foco de Cristo, pensando como a obra total que ele veio realizar, a grande obra, era a cruz do Calvário. Por isso ele até diz: para esse dia foi que eu vim, foi para isso que eu vim ao mundo, para morrer na cruz, e consolou até os discípulos a respeito disso. Mas, no dia a dia, o foco dele era pregar. Os sinais e maravilhas eram instrumentos pelo qual o Senhor confirmava a pregação de Jesus. Quando as pessoas viam os sinais de Jesus, elas diziam, como nós lemos: quem é esse que faz coisas tão extraordinárias? Ou seja, não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa como um de nós, porque ninguém faz aquilo dali. Ninguém em toda a história humana foi capaz de fazer tudo aquilo. Então, os sinais, as maravilhas, mostravam para todos que ali estava alguém diferente, alguém especial, alguém que realmente era quem dizia ser, porque tudo que ele fazia confirmava as suas palavras. Então o Senhor Jesus sai, diz que assentou-se à beira-mar. Lembre-se que o mar da Galileia, é na verdade um grande lago, e as cidades da Galileia, ou várias das cidades da Galileia, estavam ali à margem, estavam ao redor. Então a praia deles era muito utilizada. Lembre-se também que vários dos discípulos eram pescadores, que pescavam por ali mesmo. Então o Senhor Jesus usa o ambiente comum. Veja que Jesus é uma pessoa simples, Jesus é uma pessoa comum, Jesus é uma pessoa que usa aquilo que está à sua disposição, o cotidiano. Jesus não se veste de forma especial. Quem fazia isso eram os sacerdotes. Jesus não se preocupa com lugares especiais. Quem fazia isso eram os reis. Jesus não se comporta de um modo especial. Quem se preocupava com isso eram os fariseus. Então Jesus é uma pessoa simples, uma pessoa que se misturaria no meio do povo muito facilmente. Tanto que quando ele ia para Jerusalém, para o templo, cumprir inclusive com os rituais ordenados por Deus através de Moisés, Jesus fazia um milagre, e aí a atenção voltava-se todo para aquele que recebeu o milagre. Cadê aquele que curou o cego, por exemplo, de nascença? Onde está ele? Onde está ele? Ninguém sabe, sumiu. Como é que ele some no meio de uma multidão? Um homem que faz um milagre que ninguém faz, porque ele era uma pessoa comum, não tinha nada especial ao olhar para ele, não se vestia de forma especial, não procurava lugares especiais, nem tinha um comportamento especial, era tudo muito comum, muito simples. E ele usa o que é comum ao cotidiano. As multidões estão num lugar comum, e lá o Senhor Jesus ensina. Portanto, o foco é a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, inclusive, que nos nossos dias damos muita ênfase a coisas especiais. E, ao fazer isso, às vezes, nós tiramos o foco daquilo que verdadeiramente é especial. O que tem de especial aqui? É a própria pessoa de Cristo, a sua pregação. O resto é comum. Mas as pessoas se preocupam tanto, por exemplo, com pompa, glória, vestimentas especiais, que aquilo que deveria ser especial perdeu o foco. Porque os holofotes foram voltados para aquilo que é secundário, e às vezes até de nenhuma importância. E então o que é importante perdeu o foco. O importante é ele é o especial. Sua pregação é que é especial. O resto é comum. O resto é o cotidiano. Então observe que
em todos os momentos em que Jesus se encontra, se destaca a sua pessoa, porque o resto é comum e deveria ser conosco também. Vidas simples, vidas comuns, para que aquilo que é especial se destaque, e não o contrário, para que não tiremos o foco do que realmente importa. Porque se você destaca aquilo que não é importante, seja em você, seja no ambiente, seja o que for, você termina deixando de dar o devido valor ao que realmente importa. A palavra de Deus, a sua vida sendo vivida para a glória de Deus, a santidade, portanto. O culto como sendo Cristo o centro dele, e assim vai. Então, ele é que é especial naquele momento. E as multidões estão ali. Pessoas simples, momento normal. O que ele está fazendo? Pregando a palavra de Deus e realizando os sinais em algum momento, não necessariamente agora, porque inclusive ele se distancia um pouco, entra num barco para poder manter essa distância das multidões, a fim de que o foco estivesse na pregação e não nos sinais, nas curas, porque as pessoas estavam realmente indo atrás, o que é de se compreender. Quem é que doente, sabendo que há um homem que cura milagrosamente, não iria procurá-lo para ter a sua saúde restaurada? Então, nada de anormal naquelas multidões. Você faria o mesmo, com certeza. E ele começa a falar. Então, como nós já mencionamos, aqui ele prega 7 parábolas. O capítulo 13 possui 7 parábolas. E nessas parábolas, o foco está no reino de Deus. E a primeira das parábolas, que é a parábola do semeador, diz o seguinte: versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. O que ele acaba de anunciar é o que já estava acontecendo. O semeador, falando estritamente do que Jesus está dizendo, ou seja, o significado primário é ele mesmo. Não sou eu, não é você, nenhuma outra geração, é ele mesmo. O semeador saiu a semear é o próprio Cristo. Ele está trazendo o reino de Deus. Ele está plantando o reino de Deus. Ele é o semeador. É claro que em Cristo podemos aplicar que aqueles que seguem pregando a palavra estão à semelhança de Cristo, lançando a semente do reino. Mas o semeador da parábola é o próprio Jesus. Portanto, observe que o que ele vai falar por parábolas é o que já está acontecendo. Ele veio ao mundo, encontrou um mundo conturbado, perturbado pelo pecado, e sempre nós relembramos que ele não está no meio de um mundo pagão, ele não está entre gentios, ele não está entre bárbaros, ele não está no meio de um povo que é politeísta ou ateu. Ele está no meio da igreja daqueles dias e encontra nela o judaísmo, encontra o caos de homens perdidos no meio da religião. E ele está ali para restaurar todas as coisas. Portanto, a aplicação da obra de Cristo para nós hoje, ela é perfeita, porque nós pregamos sempre para a igreja também. Algo que sempre tem que ser relembrado, porque costumeiramente os cristãos, eles falam sobre as coisas do mundo e esquecem que toda a Escritura foi propagada, pregada para a igreja. Com a exceção de Jonas, que pregou para Nínive, podemos dizer que a pregação na Escritura sempre foi dirigida ao próprio povo de Deus. E mesmo assim, o livro do profeta Jonas foi entregue à igreja. Portanto, o foco de Deus em revelar a sua palavra é para a igreja, não só como aquela que recebe os oráculos divinos e tem que preservar e continuar transmitindo adiante,
mas é aquela que recebe a própria palavra, inclusive como alvo da exortação, como alvo do consolo, como alvo da edificação. A palavra é dirigida à igreja. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se referindo para os pagãos, mas se dirigindo à igreja e falando dela mesmo. Aqui ele é o semeador, e está ali para trazer o reino de Deus e trazer para a igreja. Então, observe que há uma distinção na Escritura entre igreja e reino. Perceberam? A igreja visível, ou seja, aqueles que em alguma medida eles afirmam fazer parte da fé, os judeus, eles estavam aqui como igreja do Antigo Testamento. Eles criam em Deus, eles eram circuncidados, portanto tinham o sinal da aliança, eles praticavam os rituais, principalmente, vamos colocar a Páscoa, que era a principal das festas judaicas, dos ritos judaicos. Eles tinham a lei e aprendiam e ensinavam e praticavam nos sábados e também no dia a dia. Então, eles são a igreja do Antigo Testamento. E o Senhor Jesus está trazendo o reino de Deus e falando isso para a igreja. Portanto, há uma distinção feita claramente. Reino de Deus e igreja visível não são a mesma coisa. Não são. Se igreja e reino de Deus fossem a mesma coisa, Jesus não estaria trazendo, já estaria lá, porque eles eram a igreja. Todos esses judeus faziam parte da igreja, seria como qualquer cristão de nossos dias. Era a igreja daqueles dias. Igreja visível e reino de Deus não são a mesma coisa. São distintos. São distintos. Então o Senhor Jesus está trazendo o reino de Deus. Está trazendo a manifestação da glória de Deus para o mundo. E Ele é quem está fazendo isso, portanto, Ele é o semeador. O semeador. O semeador saiu a semear, é o que Ele está fazendo. E Ele nos conta o que é que Ele faz. Ele lança a semente. Como eu disse, nós não vamos nos prender a todos os versículos, mas vamos pegar o ensinamento das parábolas como um todo, porque todas as parábolas elas se unem num propósito que é falar do reino de Deus como um todo. Então o reino de Deus, ele é semeado pela pregação da palavra. A palavra, ela é a semente do reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus, em outro momento, como Lucas 17, no versículo 20 e 21, diz que, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Observe que o Senhor Jesus mostra para eles que a expectativa deles da manifestação do reino estava equivocada. Digamos que a escatologia judaica, que era a vinda do reino de Deus, estava equivocada porque estava iludida por uma esperança carnal. Eles esperavam um trono, eles esperavam um reino visível, os soldados, em que Jesus, ou o Messias, ele iria liderar o povo de Israel para que ele tivesse a supremacia do mundo. Eles estavam preocupados com a posição da nação perante o mundo, mas não estavam atentos à manifestação das virtudes de Deus no coração deles. Jesus diz que o reino de Deus vem no coração das pessoas.
A semente é a palavra de Deus. E ela é semeada. Segundo os versículos seguintes, dizem o seguinte: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Observe que ele lança a semente por todos os lugares. Portanto, o mundo inteiro é o terreno onde ele lança a semente. Isso já sinaliza que não é apenas Israel. A semente seria lançada muito além de Israel. O mundo inteiro seria o seu campo onde a semente seria lançada. Não apenas aquele pequeno povo, aquela pequena nação. E a semente é lançada por todos os lugares. O semeador tem o propósito de lançar a semente. Podemos dizer que, fazendo aqui uma alusão à obra da Trindade, que o propósito de Cristo, que Cristo é a palavra de Deus, é fazer com que se cumpra a vontade do Pai. Ele é a palavra que é lançada, a palavra que lá em Gênesis disse: haja luz, e a luz se cumpre. Ele é a palavra lançada. Mas a obra do Espírito é fazer essa palavra ter eficácia, cumprir o propósito para o qual foi designada. É Ele quem aplica a palavra. Cristo é a palavra. Mas quem aplica essa palavra ao coração do pecador é o Espírito de Deus. Portanto, a obra de aplicar a palavra ao coração não era de Cristo, não é de Cristo, mas é do Espírito do Senhor. O semeador semeia, ele aqui é o que lança a semente, mas sabemos que Cristo é chamado na Escritura não só daquele que prega, mas a própria palavra pregada é Cristo. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele lança a semente. Como nós mencionamos, há uma aplicação para o nosso viver em Cristo, porque em Cristo nós somos chamados a continuar a obra dele. Ele é o semeador, mas chamou a nós, como igreja dele, para dar continuidade a essa obra e lançar a semente. Portanto, não escolhemos o campo onde nós semeamos, nós simplesmente semeamos. Nós simplesmente lançamos, nós simplesmente enviamos, jogamos a semente para que ela caia em terra, pela graça de Deus, em terra boa. Lance a semente. As redes sociais, a internet, ela possibilitou isso em larga escala, porque você consegue lançar a semente sem saber quem vai receber essa palavra, mas sabendo que essa palavra é a palavra que Deus aplica ao coração pelo Espírito Santo e é o poder de Deus para a salvação. Lançar a semente. Então observe que o reino de Deus, ele veio pela pregação da palavra. E o reino de Deus, ele brota no coração. Várias vezes já dissemos isso para os irmãos. O reino de Deus não é um prédio. As pessoas gastam milhões em prédios para que eles suntuosamente demonstrem a glória dos homens. Mas o reino de Deus é a palavra aplicada pelo Espírito de Deus no coração. Há muitos prédios bonitos na cristandade que dentro estão vazios, ou cheio de pecadores vazios, porque a palavra de Deus ou não é pregada com fidelidade, ou os corações estão endurecidos e ela não entra, e portanto não há uma manifestação do reino de Deus ali. Mais importa um lugar simples, onde o evangelho é anunciado, como Cristo que usou a beira-mar
para anunciar a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Ele, como semeador, lançando a semente, e encontrar corações quebrantados pelo Espírito Santo, para que aquilo produza frutos, do que qualquer lugar suntuoso, em que só o homem é glorificado, porque não há uma manifestação do reino de Deus nos corações. Os irmãos sabem, porque o próprio Senhor Jesus explicou na sequência, a partir do versículo 18, ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. São 4 terrenos que, na verdade, representam 2 vidas, porque 3 terrenos, que são aqueles que não produzem, são 3 circunstâncias diferentes em que pessoas ouvem a palavra, mas ela não produz, ela não vai adiante. Às vezes parece que vai, se empolga no início, mas logo vê que o reino de Deus não é um lugar, ou não é feito de coisas boas apenas. As lutas que aparecerão na jornada cristã fazem com que desista. Também vê que o reino de Deus não oferece aparentemente tantas coisas atrativas como o mundo com suas tentações, então logo desiste. Todos esses que rejeitam, que abandonam, representam uma única pessoa, aquele que, apesar de ter recebido a boa semente, ele não produz frutos, porque o reino de Deus não brota em seu coração, não brota. Mas aquele que produz a 100, a 60 e a 30 por um, é aquele que, como terra boa, o reino de Deus brota ali, nasce o reino de Deus. Então observe que aquilo que nós vimos em Lucas sobre o reino de Deus não vem de forma aparente, mas em vosso coração, tem a ver com a parábola do semeador. O reino de Deus é a manifestação do poder restaurador de Deus no coração dos pecadores. Não há catedrais, não há roupas finas, não há estruturas extraordinárias, não há aparência nenhuma que faça com que os homens se gloriem. Mas a manifestação do poder de Deus pode ser percebida na vida daqueles que foram alvo da semente, e ela produziu. Portanto, olhando para a primeira parábola, eu pergunto: o reino de Deus nasceu em seu coração? Há uma manifestação do reino de Deus em seu coração? Lembre-se que nós falamos, o reino de Deus e a igreja visível não são a mesma coisa, porque inclusive o reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é toda a amplitude da manifestação do poder de Deus sobre a criação, e ao mesmo tempo a expressão visível do reino de Deus é a vida daqueles em que de fato houve uma transformação, porque a semente do reino brotou. Deus é Senhor de tudo, e veremos, portanto, na parábola do joio e do trigo. Deus é Senhor de tudo, o reino de Deus é tudo, mas ele se manifesta visivelmente, ele se manifesta realmente naqueles em que a semente encontrou a boa terra, produziu a 100, a 60 e a 30 por um, fazendo com que ficasse conhecido a todos as virtudes do reino de Deus. Quer um mundo melhor? Só o reino de Deus pode trazer um mundo melhor.
Só o reino de Deus pode fazer com que homens corruptos se tornem homens justos, que pessoas que são caloteiras se tornem pessoas que pagam suas contas, que homens infiéis se tornem homens fiéis, claro, homens e mulheres, que pessoas desonestas se tornem pessoas honestas, que pessoas que são perversas se tornem pessoas boas, que pessoas impacientes se tornem pessoas pacientes, que pessoas que, portanto, vivem o vício, que é a expressão do pecado nelas, se tornem pessoas que vivam as virtudes, porque o Espírito de Deus opera nelas pela palavra do Senhor. O reino de Deus se manifesta de forma visível em você. Ou seja, você pode estar no trabalho, mas se você é um filho do reino, ali está a manifestação do reino de Deus. Você pode estar na escola, mas se você é um filho do reino, ali está a manifestação do reino de Deus. Você pode estar passeando, mas se você é um filho do reino, ali está a manifestação do reino de Deus. Você não precisa estar num lugar chamado hoje em dia de igreja, que é o prédio onde a igreja utiliza para adorar a Deus, para aprender a palavra, a semelhança das sinagogas da época. Você não precisa de um prédio para dizer que o reino de Deus está entre nós. Você precisa que o reino de Deus esteja manifesto em seu coração pela palavra e pelo Espírito, para que todos vejam que o reino de Deus é real e está entre nós. Porque verão um homem e uma mulher vivendo a beleza da vida em Cristo Jesus. O reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você, não em um lugar. O reino de Deus está em você. Todavia, a vinda do reino de Deus não significava que todos viveriam de uma forma plena para Deus apenas. Ou seja, agora nós vamos ver realmente quem são os filhos de Deus e quem não são. Já que o reino de Deus está vindo, agora se manifestará os filhos de Deus e os que não são os filhos de Deus. Não. O reino de Deus viria, mas ainda não era o momento de separar o joio do trigo. Ainda não era o momento da manifestação do povo de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus. E aí ele nos conta então a parábola do joio. A parábola do joio, a partir do versículo 24, diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Observe que o reino de Deus, ele é manifesto pela semente que é lançada. Portanto, a presença do joio não é culpa da palavra, não vem de Deus. Ele faz essa distinção. A semente lançada é boa. Então, por que existe no meio daqueles que se chamam pelo reino de Deus, existe o joio junto do trigo? Não é pela palavra, mas é porque o inimigo plantou eles ali. A palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo no coração, sempre produzirá filhos do reino de Deus. Mas o inimigo semeia o joio no meio do trigo. Essa parábola pode ser lida em paralelo com a parábola da rede. Versículo 47 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então, essas duas parábolas praticamente dizem a mesma coisa, não totalmente, mas ambas mostram que ao lançar a semente ou
ao lançar a rede, ou seja, esse trabalho de levar o evangelho de Deus, traz joio e trigo, peixes bons e peixes maus, o que é bom e o que não é. Então, ao lançar a semente, não há uma garantia de que somente aquilo que é bom vem os dois. Ambas as parábolas nos mostram que é necessário que depois, e isso só posteriormente, haja uma separação entre o trigo e o joio, que apenas os anjos farão. Tanto a parábola do joio é dito isso, quando o Senhor Jesus diz, versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Ele explica, logo em seguida, que os anjos é quem tem esse ministério, que é o ministério para o fim dos tempos. E a parábola da rede menciona a mesma coisa. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Portanto, a manifestação do reino de Deus é a presença da palavra e do Espírito no coração do povo de Deus, que gera uma comunidade, a igreja, que vive para glorificar a Deus. Mas essa igreja visível, que é uma expressão do reino, porque o reino de Deus é maior do que ela, essa igreja visível, que é uma manifestação da semente do reino, que em você produziu frutos de justiça, as virtudes, um novo homem, uma nova mulher, que agora vive para a glória de Deus. Essa igreja visível, ela possui o joio e o trigo, aqueles que verdadeiramente foram alcançados pela palavra e aqueles que por alguma razão estão ali, que não é pela palavra, que Jesus diz que o inimigo semeou no meio do trigo. Portanto, isso nos leva a uma necessidade de lidar com essa expressão visível do reino entre os homens, que é a igreja, com muita paciência. A igreja não é um lugar perfeito, porque no meio do trigo tem o joio. A igreja não é um lugar perfeito, porque no meio do justo tem os injustos, dos honestos tem os desonestos, dos bons tem os maus, ou seja, no meio daqueles que têm a semente produzindo fruto de justiça, porque o Espírito Santo está operando na sua vida e transformando a cada dia, e santificando a cada dia, e fazendo com que se tornem semelhantes a Jesus. Existem aqueles que estão ali por qualquer razão, menos por causa de Cristo. Estão ali porque acham interessante, estão ali porque querem perturbar, estão ali porque alguma coisa agradou, então estão ali por N razões, menos por causa da semente. E então a igreja visível, ela está marcada pela presença desses dois, que andarão junto, lado a lado, até a consumação do século. Isso exige de nós o quê? Paciência. Exige de nós perseverança. Exige de nós a esperança, porque o Senhor é quem realizará a obra da purificação. O Senhor é quem fará essa obra. Logo, essa palavra nos leva a uma maturidade. Não desista, siga em frente com o Senhor Jesus. O reino de Deus é real, está em você, em você, em você, em você, em você, em você. O reino de Deus é real e pode ser visto na vida daqueles que foram alcançados pela semente, estão sendo transformados pelo Espírito de Deus, que faz com que a semente produza fruto. O reino de Deus é real. Existe no mundo inteiro verdadeiros cristãos que realmente vivem segundo a virtude, que realmente são íntegros, que realmente, apesar de ter seus pecados, suas falhas, estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, estão melhorando, que são melhores hoje do que foram ontem, e serão amanhã do que são hoje, e estão sendo alvos do operar real de Deus em sua vida. Isso é verdadeiro, o reino de Deus é verdadeiro, mas precisa ter paciência e perseverança, porque a igreja visível, que é uma expressão visível do reino entre os homens, não é perfeita, porque no meio do trigo há o joio também.
Então exige maturidade. Persevere, não desista. O reino é real. Ou como diz o Senhor para o profeta Elias: eu guardei 7.000, preservei 7.000 vidas que não dobraram os joelhos a Baal. O reino de Deus, de modo semelhante, estará entre nós, mesmo que no mundo em caos, porque Deus é poderoso para conservar seus filhos fiéis até o último dia. O reino de Deus é real. Então persevere. Se em algum momento você olhou para o mundo, para a sociedade e pensou em desistir de tudo, porque a impressão que temos em nossos dias é que o cristianismo está completamente perdido, que a igreja está completamente perdida e se tornou uma mera instituição político-religiosa, em que já não há mais nenhum tipo de manifestação das virtudes divinas, porque já não há mais diferença entre o mundo e ela. Se você então pensa em desistir de tudo por causa dessa expressão visível da cristandade atual, lembre-se que Jesus advertiu antes, dizendo: o reino de Deus está entre vocês, mas não são todos, são aqueles que verdadeiramente têm a semente em seu coração, produzindo frutos. Então qual é a sua preocupação? A nossa preocupação primária é que nós venhamos a produzir frutos de justiça para a glória de Deus, venhamos a manifestar o reino de Deus, ainda que no trabalho só tenha você manifestando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro. Ainda que na escola ou na universidade só tenha você mostrando ao mundo a beleza do caráter divino que nos aplica ao nosso coração pelo Espírito e pela palavra que operam em nosso viver, para que nós mostremos a justiça, a santidade, o amor e a bondade do Senhor, ou como diz o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito que opera em nós. Então, continue perseverando, não desista, porque o reino de Deus pode ser aparentemente pequeno aos nossos olhos, mas o Senhor o faria inclusive crescer. E aí nós vamos para mais duas parábolas. A parábola do grão de mostarda, versículo 31, e também a do fermento, são duas parábolas que falam a mesma coisa. Diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Ali estão alguns discípulos, e dentre eles o joio. Judas é o joio. Jesus escolheu 12. Um dos 12 era um joio, no meio do trigo. Observe a aplicação bastante prática daquilo que o Senhor Jesus falou entre eles mesmos. Apenas 12 homens. Primeira pregação do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, 3.000 vidas se convertem. Bom, se todos eles verdadeiramente se converteram, não dá para saber. Mas a igreja vai crescendo. Na verdade, o que é o reino de Deus ganhando forma, e naturalmente a igreja também, porque ela é uma expressão visível do reino entre os homens. Então, o reino de Deus cresce. Ele começa pequenininho, o que traz esperança para, inclusive, qualquer pessoa que comece a pregação da palavra, para qualquer missionário ou pastor, para qualquer igreja local, é que o reino de Deus, ele tende a crescer. Significa que Deus tem mais vidas para salvar. Se o Senhor tivesse limitado a apenas algumas vidas naquele século, Ele não anunciaria a esperança do crescimento do reino. Ele está nos dizendo que Ele tem muitas vidas que hão de ser salvas, por isso o crescimento do reino. Então, a igreja olha com esperança, ela prega a palavra na expectativa de que muitas vidas possam se converter pela graça e poder de Deus, porque o reino de Deus tende ao crescimento, até encontrar o seu ápice na ocasião da volta do Senhor Jesus. Então você prega na esperança. Pode ser que você pregue como o profeta Jeremias e pouquíssimos venham a se converter,
mas você prega na esperança de que vidas podem ser alcançadas, porque o reino de Deus tende ao crescimento, ele tende à expansão, disse o Senhor Jesus. Logo, a igreja tem a expectativa de crescer, tem a expectativa de que, por meio da fiel pregação da palavra, muitas outras vidas tenham a semente brotando em seu coração pelo agir do Espírito do Senhor. Logo, o que você precisa é confiar no Senhor. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão esperando ou querendo forçar o crescimento, quando na verdade o Senhor garantiu que o crescimento ocorreria pela semente lançada, pelo Espírito que aplica no coração do homem. Então, já que há um ensino do Senhor Jesus acerca da expansão do reino, simplesmente confie naquele que é poderoso para converter os corações e fazer o seu reino expandir, porque quem tem mais interesse na expansão do seu reino é Ele mesmo. Ninguém mais interessado em ver o crescimento do reino do que o Senhor do reino, do que aquele que é rei sobre tudo e sobre todos, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e voltará para buscar os que são seus. Porque quando ele voltar, lembre-se que ele vai separar o joio do trigo, e então os seus filhos viverão para sempre com ele. Ele quer que o reino cresça, que o reino se expanda. O que nós precisamos é só ter prazer em viver no reino de Deus. E eu encerro com as duas últimas parábolas. Versículo 44 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A história nos testemunha que muitas pessoas literalmente fizeram isso. Pessoas que deram tudo aos pobres ou venderam tudo o que tinham e então centraram toda a sua vida no reino de Deus. Inclusive, em Atos capítulo 2, nós temos várias pessoas vendendo suas propriedades que tinham adquirido nas nações vizinhas e passando a viver no meio da igreja, ou seja, entre aqueles que haviam se convertido por ocasião do Pentecoste. Eles venderam o que estava longe porque eles queriam agora viver uma nova vida junto ao povo de Deus. E então eles começam uma nova jornada. O reino de Deus vale mais do que tudo. E observe, o reino de Deus não é o prédio, o reino de Deus não é uma estrutura, o reino de Deus está em vocês, como o próprio Senhor Jesus havia dito. Esse é o reino de Deus. Isso nos lembra ainda a palavra de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando o Senhor Jesus diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, o reino de Deus vale mais do que tudo. Mais do que tudo. Qual é o valor do reino de Deus para você? Você trocaria o reino de Deus pelo mundo, as propostas do mundo, pelas tentações do mundo? Você trocaria o reino de Deus por uma vida melhor? O quanto vale o reino de Deus? Quão importante é o reino de Deus? Quão precioso é o reino de Deus? Esse viver com Cristo, para Cristo, todos os dias. Quão precioso isso é para você? Não é vir à igreja aos domingos, não é vir ao culto aos domingos, não é ter um momento esporádico, periódico, junto com outras pessoas. O reino de Deus é a presença do próprio Deus conosco, é a semente do Evangelho em nós produzindo fruto, pelo Espírito Santo em nós, é a presença, portanto, de Deus operando em nós, para nós andarmos com Ele,
e vivermos como Ele, como Jesus. Isso é o reino de Deus. Quão importante é isso? Você deixaria tudo por isso? Você deixaria tudo para viver o reino de Deus? Eu sei que para nós brasileiros é fácil falar, porque nós não temos uma situação semelhante aos países em que os muçulmanos, o islamismo predomina, em que o muçulmano, quando se converte, ele é totalmente expulso, inclusive de sua família. Ele tem que escolher entre o reino de Deus e toda a sua nação, inclusive sua família. Todos passam a afastá-lo, ou mesmo odiá-lo. Ele é banido do meio social. Ele tem que fazer uma escolha entre o reino de Deus e tudo que ele tinha, tudo que ele poderia ter no meio da sociedade em que vivia. E ali a gente vê que realmente viver no reino de Deus é fazer uma escolha, valorizar, priorizar o reino do Senhor. Quão importante é isso? Quão importante. O reino de Deus veio por meio deste homem, o Filho de Deus. O texto termina falando de Jesus como alguém especial, mas ao mesmo tempo tão comum. Seus irmãos estão entre nós, suas irmãs estão entre nós. Sim, o reino de Deus estava chegando por aquele homem aparentemente simples, mas ao mesmo tempo que estava manifestando entre todos o poder de Deus, pelas palavras pregadas, pelos sinais e maravilhas realizados, pelo poder do Senhor que operava nele. Portanto, se você está esperando que o reino de Deus se manifeste em riquezas, poder e grandeza, em glória aparente, você está se iludindo como todo judeu daquela época, porque o reino de Deus se manifesta na beleza de uma nova vida, que é o operar da palavra de Deus no coração do pecador, por meio do Espírito Santo, produzindo um novo viver, o fruto do Espírito do Senhor. Essa é a beleza do reino de Deus. Então, quanto vale o reino de Deus para você? Garanto que não há nada melhor ou mais valioso do que o reino do Senhor. Por mais simples que possa ser aos olhos dos homens, que esperam grandes coisas à vista, mas não conseguem ver aquilo que está no coração.